Sempre que um ente querido falece, existem muitas brigas, discussões e desentendimentos por conta do patrimônio. Mas você sabia que criando uma hold é possível você dirimir todos esses problemas, ainda proteger o seu patrimônio e reduzir custos em despesas e impostos? Olá, tudo bem? O povo brasileiro não é um povo conhecido por muitos planejamentos, investimentos, programar o seu futuro. E a holding, ela é exatamente isso, é um planejamento sucessório. E por quê? Porque quando existe o falecimento de um ente da família e precisa fazer aquele inventário, aquela transmissão dos bens, a holding ela vem para proteger todos esses bens que precisa dessa transmissibilidade. E como que isso funciona? Via de regra, quando você não tem uma hold, está tudo no nome da pessoa física e faz-se um inventário. E nesse inventário tem que alocar ali todos os bens. Muitas das vezes esse inventário é judicialmente e tem uma estatística que fala que você gasta de 30% a 40% só de imposto para esse inventário. Sem contar o ITCMD, que em alguns estados aí você vai ver que ele cobra até 8%. E com a reforma tributária agora, o ministro da Fazenda e o presidente já falou que querem aumentar essa alíquota. Então a previsão é que ela possa chegar até 27%. Então hoje aí já é 30%, 40%, imagina essa alíquota efetiva aumentando para 27%. Então, numa morte, no falecimento, você tem muitas despesas a se pensar, seja de imposto, seja de inventário, seja com advogado, todas essas movimentações. Só que você é empresário ou você não é empresário, mas que tem um patrimônio e gostaria de proteger esse patrimônio, já pensando em sucessão, reduzir custos nessa operação, você pode criar uma hold. E a hold é exatamente isso, que é esse planejamento sucessório. É uma empresa que você constitui e você integraliza os bens da família nessa hold, nessa empresa, e ela começa a gerir esses bens dessa família. Então, quando existir essa pessoa falecer, um ente, o pai, a mãe, esses bens não terão que ser discutidos na justiça por meio de um inventário, porque eles estarão integralizados na empresa. É claro que aqui a gente não está falando de doação antecipada, então tem algumas vedações que o Código Civil estabelece. Mas, via de regra, você pode criar essa hold e integralizar o capital para que, numa possível perda de um ente querido, dentro do contrato já esteja as questões e os parágrafos, os artigos que vai dirimir todas as movimentações. Então a pessoa faleceu, já tem lá quem são os herdeiros, para quem vai entrar nessa sociedade, quem vai receber esse patrimônio e vai fazer essa integralização dessas pessoas também no contrato social que foi estabelecido da hold. A hold, nós vamos ter três principais grupos, que é a hold pura, a hold simples, a hold mista e a hold familiar. A hold simples é aquela hold, que é aquela empresa, aquele CNPJ que foi constituído só para isso, para administrar aqueles bens. Então a gente fala que essa é uma hold pura. Você tem também a hold mista, que é aquela que ela tem outras atividades também, ela participa de um grupo de empresas e eles têm outras atividades a não ser só a administração desses bens. Então a gente fala que ela é uma hold mista. E tem também a hold familiar, que ela é, o nome já diz, mas que ela é criada, ela é constituída para que os familiares integrem os bens deles naquela empresa, para que numa possível morte de alguém, você não tenha que fazer todo esse processo de transmissão, de paga de imposto, inventário, advogado. Então, algum daqueles bens já estão protegidos. Então, na hold, nós vamos ter diversas vantagens, seja de redução de imposto, seja de mitigação dessas discussões, desses problemas, porque muitas das vezes, quando existe a perda de um ente familiar, existem muitas brigas, uma pessoa que às vezes é de fora da família entende que tem algum direito naquele bem, ou que muitas das vezes uma pessoa da família que é casada ou não sabe-se como vai ser feita aquela transmissão. Então, muitas das vezes tem muitas brigas, discussões, às vezes até famílias, irmãos param de conversar, tios, padrinhos. Então, para dirimir todos esses problemas dentro desse âmbito aí, familiar, emocional, psicológico, a hold ela supre todos esses problemas. O que nós falamos vai gastar em cerca de 30% a 40%
para pagar os seus impostos. Então, a hold ela protege o seu patrimônio e ela faz com que nessa sucessão você não precise arcar com todos esses problemas. Ah, Diego, mas para eu ter uma hold eu vou precisar de um contador ou um advogado para administrar ela. Sim, mas quando você coloca num patrimônio que você tem uma casa, um sítio, bens a integralizar nessa empresa, quando você faz esse cálculo, esse planejamento tributário, esse planejamento sucessório também, junto com o planejamento tributário, você entende que muitas das vezes faz sentido. Por isso que a gente sempre orienta, nem todos devem fazer, mas você deve fazer sempre com uma orientação jurídica, contábil, para entender se faz sentido para você, porque você vai precisar de alguém para acompanhar essa sua hold durante o tempo, mas muitas das vezes é muito benéfico, principalmente quando nós falamos das altas taxas de imposto que nós temos no Brasil. E ainda mais falando da reforma tributária, como nós falamos, que ela provavelmente vai aumentar o ITCMD. Então, vamos ver ainda como vai ser decidida essa questão da reforma tributária. Mas, independentemente dela, a hold pode ser uma boa solução para você, que quer mitigar os seus problemas, quer proteger seu patrimônio e quer reduzir custos aí, nessa hora que normalmente é tão delicada. Fechado? Mas se ainda for alguma dúvida, ficou algum questionamento, entre em contato conosco. Nós temos aqui um time de profissionais e vamos poder te auxiliar em todo esse processo. Valeu!